Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A paz de Jesus, queridos irmãos do Conselho Estadual que aqui estão presentes. A paz de Jesus para você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sua casa, participando deste Congresso Estadual da Renovação Carismática Católica. Meu nome é Ademir, participo do grupo de oração Luz do Mundo, na minha pequena Duquesne de Jaguapitã. Lembrava agora há pouco com a Patrícia, que o meu final de semana de Duquesne foi 17, 18 e 19 de fevereiro de 96. Participo do grupo de oração Luz do Mundo. Sou casado com a Andréia, temos 2 filhos, o Vitor Antônio e a Fernanda. Uma alegria pregar para vocês, meus irmãos, a poderosa palavra de Deus que sempre transforma as nossas vidas. Renovação carismática, voltemos ao Evangelho cada dia mais, voltemos à palavra cada dia mais, porque ela tem poder de nos edificar. Amém? Irmãos, o tema dessa pregação é porque tendes medo. Porque tendes medo. E eu quero lançar algumas perguntas ao seu coração, a você que está em casa, mas também a você que está aqui nesta tarde. Você já parou para pensar quais são os seus medos? Ainda te pergunto, você tem medo? Ou sua confiança é irrestrita no Senhor a ponto de você dizer, nada temo? Amados irmãos, e se você consegue detectar alguns medos, quais deles te paralisam? Quais deles te colocam numa situação de inércia? Quais dos seus medos te impedem de ir além? Mas quero te dizer uma coisa. O medo, amados irmãos, é uma reação a algum estímulo ameaçador. E muitas vezes ele faz com que nos previnamos de determinadas situações, de situações arriscadas. O problema do medo é quando ele se torna excessivo e paralisa a nossa fé. Olha para o seu irmão que está aí do lado, você na sua casa, olhe para a pessoa que talvez está acompanhando o congresso com você e pergunte aí para a pessoa, os seus medos têm paralisado a sua fé? Isso, meus irmãos, pergunte, o seu medo tem paralisado a sua fé? Ou o seu medo é apenas uma reação a um estímulo ameaçador? Meus irmãos, e aqui nós temos que perceber uma situação. Quando nós encaramos o medo como uma reação a algum estímulo ameaçador, nós começamos a nos prevenir. E nós, como renovação carismática católica, nós temos que prevenir de situações arriscadas. E uma delas é colocar a nossa alma em risco. Um santo temor, meus irmãos, para não colocar a nossa alma em risco. E a palavra que o núcleo orou e passou para proclamarmos nesta tarde, está em Atos capítulo 27. E quando veio essa palavra, eu comecei a louvar o Senhor, porque o grupo de WhatsApp do Conselho da Pregação Nacional, junto com o Leandro, nós fizemos algumas partilhas internas neste grupo. E foi exatamente esse texto que eu partilhei no grupo da RCC Brasil do Ministério de Pregação. Então eu sinto como um sopro de Deus para essa tarde, uma confirmação do Senhor, para entendermos essa palavra. Então abra a palavra de Deus lá em Atos capítulo 27, versículo de 9 até o 20. Mas aqui nós vamos entender que em Atos 27, nós temos um relato do naufrágio de um navio, que saía de Alexandria, e levava prisioneiros para a Itália. Sendo um destes prisioneiros, o apóstolo Paulo, que orientado, irmãos, pelo Espírito Santo, avisou a tripulação do perigo que estava por vir. Paulo, na ação poderosa do Espírito de Deus, alerta aquela tripulação do perigo eminente. Vamos ver na palavra. Atos 27, 9. Passara o tempo, já havia passado a época do jejum, e a navegação se tornava perigosa.
Paulo advertiu-os: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem grave danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de perecer, que se retomasse ao mar, na esperança de chegar a Fenícia, para passar ali o inverno, por ser esse um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas não muito depois, veio do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, como meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, tiramos para fora, com as nossas próprias mãos, os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias, nem sol, nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Versículo 25. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus, que há de acontecer como me foi dito. Encalharemos em uma ilha. Versículo 44. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outro em cima de destroços no navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra são e salvos. Meus irmãos, essa palavra para nós é uma palavra que quer trazer ao nosso coração a centralidade da fé de Paulo. Uma fé que levava ele a ir além e romper também com o medo daqueles que estavam com ele. No versículo 10 ele fala, amigos. Ele chama a atenção daquele povo, dizendo do risco que aquela tripulação estava passando. Paulo alertava porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, íntimo do Espírito Santo. No versículo 11, fala assim, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre. Irmãos, isso é de nos chamar a atenção. Aquele povo, o centurião daquela navegação, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que a voz de Deus que Paulo proclamava. E aqui eu faço uma pergunta a você, servo que está em casa, e aqui aqueles que também estão. O que tem mais pesado nas suas decisões como filho e filha de Deus? A palavra que vem da boca de Deus, ou o conselho dos homens, ou o conselho dos ímpios? Essa reflexão, meus irmãos, tem que ser feita. Porque quando nós temos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nos orientando nessa navegação, chamada renovação carismática católica, nós temos que estar com os ouvidos atentos a todas as instâncias, a nacional, a estadual, a diocesana, para cumprirmos a vontade do Senhor, para não naufragarmos na nossa fé. Irmãos, aquele centurião deu mais crédito ao piloto e ao mestre.
Renovação carismática católica, é hora de acordarmos e darmos mais ouvidos aos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, levantados do nosso movimento, para nos direcionarmos como movimento pentecostal dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, amém? Precisamos estar atentos, irmãos, à voz que vem da boca de Deus e não ao conselho dos ímpios, não àqueles que tentam minar a nossa fé, nos arrancar do movimento muitas vezes, da qual nós somos chamados. Quem aqui ama a renovação carismática católica? Quando o Vinícius falava que quer morrer na renovação carismática, ardia o meu coração. Eu também, você também? Sim. Amados irmãos, a falta de temor à palavra de Deus, levou aquele centurião a acreditar nos comandos daquela embarcação, colocando em risco a vida de todos que estavam naquele navio. Porque ele deu mais crédito àquela voz, a voz dos homens, e não a voz de Deus proclamada por Paulo. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, e aqui eu também falo para as lideranças da RCC, quando nós não ouvimos a voz de Deus, e começamos a acreditar nos comandantes, sem ouvir a voz do Senhor, nós colocamos também em risco a nossa embarcação. E digo mais, são muitos dentro do nosso movimento, do nosso grupo de oração, participantes dos nossos grupos, servos, que caem nessa armadilha, que não acreditam mais, que ignoram as orientações que vêm da boca de Deus, e tomam decisões por conta própria, e não consultam o Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Lá em Isaías 65, versículo 1, o nosso Deus, Ele fala que Ele se manteve à disposição de um povo que não o consultava, de um povo que não o procurava. Não seja você, servo que está em casa, mas um que não consulte o Senhor nas suas tomadas de decisões. Nós precisamos consultar o Senhor. E quando nós olhamos essa passagem, ali no começo da passagem fala que tinha um vento sul. E como estava esse vento, irmãos? Brando, sereno, dando a impressão e a sensação que estava tudo a mil maravilhas. Estava tudo muito sereno, tranquilo. Como nós dizemos na linguagem popular, tudo às mil maravilhas. Apesar do aviso divino através de Paulo, as evidências mostravam o contrário. Tudo muito brando, tudo muito sereno. Paulo alertou, porém eles ficaram olhando somente aquele vento sul que era tranquilo. Não vai ter problema nenhum. Meus irmãos, triste daqueles que pensam assim, tudo está às mil maravilhas. Imprudência em não ouvir o Senhor. Imprudência em não ouvir a voz do Senhor. Amados, se você está vivendo, você que está em casa, você servo, que passou por este período de pandemia, está vivendo em rebelião à palavra de Deus, porque esse centurião, que não deu crédito a Paulo, porque não tinha uma intimidade com a palavra do Senhor, e Paulo era propagador da palavra de Deus. Quando olhamos para essa situação, nós temos que pensar, se nós não estamos vivendo em rebelião à palavra de Deus, desacreditando dos seus mandamentos. E eu quero falar a vocês, irmãos, não se iluda com a calmaria que sopra sobre a sua vida. Não se iluda, servo e serva, que neste tempo de pandemia, você está pensando assim, a minha vida aqui na minha zona de conforto está melhor, está mais calma do que quando eu estava na missão. Tenho até medo de voltar. Meus irmãos, o Senhor está nos alertando, não sejamos aquelas que vivem em rebelião à palavra de Deus. Fale para a pessoa que está aí na sua casa, não seja mais um a viver a rebelião à palavra do Senhor. Não seja, meus irmãos. E incrível que não muito tempo depois, o que acontece? O vento sul soprava, tudo estava muito tranquilo, mas aparece o quê? Um tufão. Qual que era o nome do tufão, gente? Euroaquilão.
Temos aí Euro, que era um vento leste, e Áquilo, que era um vento norte. E quando havia o encontro dessas duas correntes no Mediterrâneo, ele produzia grandes tufões, violentos tufões. O encontro da corrente do vento leste, Euro, quando vinha o vento norte, Áquilo, formava então esse tufão ali no Mediterrâneo. E todos que passavam por essa situação, dessa tempestade, vinha sempre esse tufão ameaçador. Levantou com o encontro destes dois ventos uma grande tempestade, um tufão ameaçador. Queridos, quantas e quantas vezes, e também neste período, você que está em casa, o tufão da tibieza, o tufão da miséria, da enfermidade, o tufão da depressão, tem causado muito estrago nas nossas vidas, tem nos amedrontado, tem nos ameaçado, a ponto deste medo nos paralisar e nos deixar na nossa zona de conforto, e deixar-nos parado. E eu quero dizer para você, estes medos não podem roubar a alegria da vida eterna. O medo que você traz no seu coração não pode te paralisar e roubar a alegria da vida eterna. Nós, católicos apostólicos romanos, membros da renovação carismática católica, nós acreditamos na vida eterna. E mesmo que passamos por dificuldades, por intempéries, por tempestades, nós chegaremos nessa pátria celeste, porque a nossa alegria está no céu, meus irmãos. E se a nossa alegria não for depositada na vida eterna, nós pereceremos. Nós pereceremos. Na perseguição, alegrai-vos. Na tempestade, alegrai-vos. Porque a palavra já nos diz, é do agrado do Pai dar-vos o reino. Quem quer o reino? É do agrado do Pai dar-vos o reino. Não temas, pequeno rebanho. Olha para o seu irmão mais uma vez do lado e fala isso. Não temas, pequeno rebanho. Não temas, pequeno rebanho. Irmãos, quando nós olhamos para essa realidade, nós começamos a olhar a vida dos mártires. Os mártires, eles tinham os olhos na vida eterna, os olhos voltados para o céu. Quando nós olhamos para São Lourenço, no martírio, no ano de 258, ele que não parava de interceder por todos os pecadores, era um homem que intercedia constantemente, um homem que intercedia constantemente por todos, sem exceção, e mesmo assim encontrou no Espírito Santo a força para dizer, no auge do sofrimento em uma grelha, assaram São Lourenço, e ele fala assim, vira-me que já estou bem assado deste lado. Vira-me que já estou assado deste lado. Será que nós teríamos essa coragem? Será que nós teríamos esta coragem ou nós íamos entrar neste medo que nos paralisa? Já se colocou no lugar dele? De São Lourenço? Eu fico imaginando, meus irmãos, se eu teria coragem de falar, vira-me que já estou bem assado deste lado. A vida de São Lourenço não era uma calmaria, não era um vento sul soprando brandamente, não era, meus irmãos. Foi perseguido a ponto desse sofrimento dentro de uma grelha. A palavra fala de um euraquilão, que é um tufão. E o que faz um tufão, meus irmãos? Para um pouco e pensa.
quando a gente vê aquelas notícias, né, dos Estados Unidos, de furacão, tornado, a primeira coisa que um tufão faz é arrastar com violência, é desorientar, é tirar as referências. O tufão imobiliza, desestrutura. Acontece aquilo que está ali no versículo 24, no versículo 20, eles estavam sem esperança. É isso que um tufão, um tornado faz, meus irmãos, arrasta, paralisa. Mas aqui nós temos que pensar um pouco, quais são os tufões que surgem na nossa vida, nos desorientando, tirando a orientação, tirando o nosso norte, tirando a nossa visão. Nós temos que pensar, amados irmãos, o que rouba as nossas referências. O que rouba a sua referência como Renovação Carismática Católica? É para refletir, você que está em casa também. O que rouba as suas referências como Renovação Carismática Católica? Irmãos, só que se o Euraquilão faz isso, se o inimigo de Deus faz isso, desestrutura, abala, tira as referências, o nosso Deus se levanta poderosamente. O nosso Deus se levanta poderosamente. Ele chega e traz a boa notícia de vida eterna. Ele chega, meus irmãos, e faz cessar o medo. Ele leva a terra em segurança. Volta aí na palavra para você ver. Pegue a palavra lá no capítulo 27. No versículo 19. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Isso aqui eu não tinha preparado na pregação, mas orando ali atrás me chamou a atenção. No navio, o que eles colocavam as coisas em quê? No quê, gente? Muitas vezes em baú também. No baú da Renovação Carismática, testemunhos novos e antigos. Mas também no baú da nossa vida. Muitas vezes há acessórios que nós precisamos lançar no mar. Há acessórios que nós precisamos tirar. Renovação Carismática Católica é um movimento da palavra de Deus. É um movimento que tem que ser íntimo da palavra do Senhor. E se na nossa vida de oração pessoal, todas as outras nossas devoções, que são importantes, estiver tomando o lugar da palavra de Deus, tem algo de errado. E começa a se tornar acessório. E começa a tornar acessório. Renovação Carismática Católica. Vá neste baú e tenha a palavra de Deus como tesouro da sua vida, que te norteia, que não deixa com que nada te desorienta. Eu peço que os que estão aqui levante a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Nós temos que voltar à intimidade com Deus através da palavra. Porque é ela que vai nos orientar e não deixar com que os oraquilões nos tirem as referências. Eu pergunto para nós aqui, até mesmo do Conselho Estadual, quanto tempo nós temos gastado com a palavra? Com a palavra. Irmãos, é lindo de ver quando nós temos as 1000 Ave Marias, mas quando o povo reza meditando. Porque se for ficar falando, sem pensar no que você está rezando, tem algo errado. Nós somos um movimento da palavra. Volte para a palavra. É tempo de voltarmos para a palavra, porque a palavra de Deus gera avivamento. Não existe genuíno avivamento sem a palavra de Deus. É barulho, mas não é avivamento genuíno. Fala isso para o seu irmão, sem a palavra não há avivamento genuíno. É só barulho. Meus irmãos, deixa Deus entrar na sua vida nessa tarde.
Deixa Deus entrar na sua vida. E se você perceber que há acessórios que você precisa lançar ao mar, lance nessa tarde esses acessórios ao mar. E volte para aquilo que é essencial. E volte para a nossa identidade, que é o batismo no Espírito Santo. E não tenha medo de fazer isso. Lance. Lance. Não tenha medo. Eu digo para você, Bruno, não tenha medo. Miguel, não tenha medo. Meus irmãos, não tenham medo de lançar aquilo que é acessório. E fique com a essência. E fique com a essência. Renovação carismática, pelo amor de Deus, volte para a essência da palavra de Deus. Nós não vivemos mais na Idade Média, queridos. Nós somos chamados a viver a palavra. A palavra. A palavra que nos leva a ser misericordioso ao extremo com o próximo. E radicalidade de vida com a nossa própria vida. Radicais conosco. Com o irmão que caiu sempre a misericórdia extremada. Porque se nós cairmos num legalismo, nós vamos esvaziar o nosso movimento. Fiquemos atentos às armadilhas, ao tufão do legalismo, que tenta muitas vezes aprisionar a nossa fé. E mais uma vez eu digo, não temas, pequeno rebanho, volte o seu olhar para Deus. Não deixe que nada tire a alegria da vida eterna. Nada. E eu convido você que está aí na sua casa, se você estiver em duas pessoas, pode colocar a mão no ombro do outro, e você vai orar, para que essa pessoa que está com você tenha coragem na fé, e que se tiver um medo que está te paralisando, é hora de lançar esse medo fora, este medo para longe de cada um de nós, e a exemplo de São Lourenço, que nós tenhamos fé, se necessário até o martírio iremos. Feche os seus olhos, você que está aqui nesta tarde, e volte aquelas perguntas iniciais que eu fiz para vocês. Você já parou para pensar quais são os seus medos? Você já parou para contabilizar quantos prejuízos você já teve na sua vida por não consultar o Senhor? Você já parou para pensar onde você chegaria se você tivesse lançado os seus medos para longe? Vai falando com o Senhor. Faça esse exercício de falar com o Senhor agora, com a mão no seu coração. Fala: Senhor, revela-me a tua vontade. Eu não quero mais ficar à mercê, Senhor, dos tufões desta vida, que tem me desorientado, que tem me tirado a referência. Vai falando isso para o Senhor, meu irmão, porque você sabe o que tem tirado a sua referência como carismático. O tempo que você fica nos meios de redes sociais, o tempo que você se dedica a assistir séries e já não mais adorar o Senhor. Tudo isso tem sido acessório, e é necessário nós jogarmos fora da embarcação, para chegarmos em terra firme, para chegarmos na terra prometida, para alcançarmos a vida eterna. Lance fora, filho, lance fora, filha. É tempo de voltarmos para o Senhor. A Kátia dizia essa retomada, é tempo de voltar para o Senhor, é hoje. Você servo que está ouvindo em casa, e que dizia: eu não vou mais voltar, o Senhor está falando para você, é hoje o tempo de retomar. Lance os acessórios fora da sua embarcação. Nem que você chegue em terra firme, agarrado a um pedaço do destroço dessa embarcação, mas que você chegue em terra firme. Mas que você chegue em terra firme. E você pode dizer para o Senhor com a mão no seu coração: eu quero chegar em terra firme, Senhor. Eu quero, Senhor, porque eu sei que na renovação carismática católica é o meu lugar, Jesus. E eu estou voltando, Senhor.
Fala isso para o Senhor: eu estou voltando, Senhor, porque eu sei que aqui é o meu lugar. E conselho estadual, se há necessidade de arrependimento para a sua volta, diz para o Senhor nessa tarde: eu estou voltando, Senhor, porque eu sei que aqui é o meu lugar. É o meu lugar, Senhor. Por isso eu lanço esses acessórios agora. E você pode estar falando baixinho aí para o Senhor quais são os acessórios que tem tentado te desorientar, meus irmãos. Vai pensando se são pessoas que têm tentado minar a sua fé. O que tem te roubado de Deus. E o Senhor pergunta para você agora: por que tendes medo ainda? Por que tendes medo? Por que tendes medo, filho? Por que tendes medo, filha? E quantas pessoas, servos, servas, partiram nesta pandemia? Quantos dos nossos amados e amadas já não estão mais conosco? Mas nós somos o remanescente desse tempo de sofrimento, Senhor. E nós queremos chegar em terra firme. Queremos chegar, Senhor, na eternidade. Mas o Senhor quis que ficássemos mais um tempo nessa terra, para evangelizar ainda mais, para propagar a Tua palavra, Senhor. E através dessa canção, meus irmãos, que seja um momento de oração. Nós não vamos tocar um ao outro, mas depois você vai estender a mão para o seu irmão de onde você está, e nós vamos orar um pelos outros, pedindo para que o medo que nos paralisa, para essa volta, para essa retomada, caia por terra, e prevaleça o impulso do Espírito, que nos faz ir além, para cumprir a vontade e os discernimentos do Senhor. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. E o Espírito de Deus disse a Paulo: não temas, Paulo. Através de um anjo do Senhor, que disse a ele: não temas, Paulo. É necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos que navegam contigo. Não temas, irmãos. Não temas.
Nós que estamos nessa embarcação chamada Renovação Carismática Católica, chegaremos juntos na pátria celeste. Não temas, não há pandemia, não há tribulação, não há tempestade, porque nada nos separará do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Ouçamos mais uma vez esta canção, orando. Já convido você ficando em pé, você que está aqui, você na sua casa, talvez aí na sala. Seja livre no Espírito agora. Erga os seus braços. Erga os seus braços. Solte a sua voz. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da tua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? 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 Erga o seu braço e cante. Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Canta a Renovação Carismática Católica. Acalma minha tempestade, Calma, Senhor. acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Estenda as mãos sobre o seu irmão, sem tocar, só estenda as mãos na direção do seu irmão e ore no Espírito agora. Dê liberdade ao Espírito de Deus para Ele orar em ti. Nenhum mal, renovação, nenhuma armadilha prevalecerá, renovação. Nenhum mal. Toda arma que se levantar contra este movimento perecerá. Tu és a nossa coragem, Senhor. Tu és a nossa fortaleza. Bendito seja o teu nome. Vai orando no Espírito, mas também ao mesmo tempo que orando, glorificando ao nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor,
é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Mais uma vez, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que vence a morte, nas palmas. É vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. De novo, vai. É vida que vence a morte. Olha pro seu irmão e canta só esse refrão. É vida que vence a morte, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que vem do Senhor, é vida que vence a morte, é vida que declara vem isso, do é vida Senhor. que vence, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que vence a morte. Nós declaramos isso no meio da pandemia. É vida que vence a morte, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que vence a morte. Sobre todo o céu do Paraná, eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Aleluia, aplauda o Senhor.